Mas eu lembro que nos meus 11 anos eu tive um encontro muito marcante com o Senhor. A gente foi para uma conferência, e era uma conferência mais avivada. Então, eu não tinha muita ideia do que era o mover do Espírito. E aí, nessa conferência mais avivada, eu cheguei no primeiro dia, e eu nunca vou esquecer, foi em 2004, eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que eu cheguei na conferência e era no Mineirinho, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu lembro claramente, assim, de chegar, eu lembro onde eu estava, de tanto que esse momento com o Senhor me marcou. E aí eu lembro que a gente tinha louvor acontecendo, a gente chegou um pouquinho atrasado, e tinha uma canção que falava sobre não temer. Eu senti o que hoje eu sei, né? Hoje, inclusive, tem vários avivalistas que contam uma experiência parecida de um batismo de amor líquido. Parecia que eu estava embaixo de uma cascata e eu estava recebendo muito do amor de Deus e eu não conseguia, tipo assim, eu ficava chocada, pensando, Jesus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. E eu lembro que aquilo me marcou tanto, e eu chorava, só que eu sentia algo bom. Eu pensava, nossa, eu tô chorando muito. Não sei porquê, mas, Senhor, como é bom. Eu me sinto lavada por dentro. Uau. Então esse encontro me marcou pra sempre. Porque depois disso eu sempre pensava, tem algo do Espírito que eu preciso provar de novo. Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi criado para trazer a você testemunhos de pessoas reais, que têm intimidade com Deus e vivem uma jornada com o Espírito Santo, mas também saber o que isso produziu de forma prática na vida pessoal. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito, muito preciosa, especial, que Deus marcou esse encontro e eu tô muito feliz de trazer ela aqui. Eu sei que você já sabe quem ela é, porque você clicou no episódio para assistir. Antes de eu apresentá-la, eu quero pedir a você, por favor, curta esse episódio, clique no sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse link com o maior número de pessoas para que esse conteúdo relevante possa chegar ao maior número de pessoas, porque quando você faz isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Então, vamos lá, deixar ela se apresentar. Eu quero introduzir aqui para vocês a Ari, pastora Adri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberto. Uma honra estar com vocês e com vocês. Obrigada por convidar. Eu queria que você falasse aqui, primeira coisa, antes da gente começar, já vou quebrar o protocolo aqui. O que você está fazendo na Flórida? Vamos lá, o que eu tô fazendo na Flórida? Então, antes de eu falar quem eu sou, já vou falar o que a gente tá fazendo. Eu vim com um grupo, vim com um amigo líder, e a gente veio com um grupo de alunos da nossa escola em português, lá da Bethel, a BSC em português. Uau. Então, eu trabalho lá hoje e a gente veio com um grupo de alunos para impactar a Flórida. E a gente recebeu uma palavra antes da gente chegar sobre como a gente ia entrar na história do que Deus já estava fazendo na Flórida. Amém. Então, a gente crê que Deus já está fazendo algo aqui e principalmente usando muitos brasileiros. E então, e aí a gente veio colaborar. O reino de Deus tem muito isso da colaboração. Deus já estava fazendo algo e é nossa honra poder colaborar e entrar na história do que ele já estava escrevendo. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Espalhar mais um pouquinho de fogo, abanar ali a lenha para aumentar o fogo. Vocês estão entendendo então o privilégio que a gente está tendo aqui de receber essa graça, esse poder, essa unção do Espírito Santo por meio da vida dessas pessoas. E eu quis realmente que você começasse assim, quebrando o protocolo, exatamente para compartilhar com as pessoas esse privilégio que nós temos de estar aqui perto, né, de onde o fogo do Senhor veio para queimar mesmo e ativar essa nação através dos brasileiros que moram aqui também. Então, Ari, fala pra gente, quem é você? Vamos lá, quem sou eu? Eu sou a Ariane, na verdade todo mundo me chama de Ari, o que eu gosto, que aliás foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, ninguém conseguia falar Ariane, né? Eu falei, deixa eu falar Ari, que daí faz sentido, né? Os americanos conseguem. Sim. Mas eu sou a Ariane, eu sou originalmente do Rio de Janeiro. Nasci em Petrópolis, mas cresci grande parte da minha vida na Baixada Fluminense. Então, olha aí, improváveis também, porque eu não imaginei que eu fosse chegar aqui, com certeza. Porque eu sou de cidades pequenas, menores. Mas hoje eu sou pastora na Bethel Church, lá na Califórnia, no interior da Califórnia, numa cidadezinha chamada Redding, que antes dessa igreja existir era uma cidade de passagem.
Então, o que a Bethel fez foi trazer muitas culturas, porque o reino, a presença de Deus atrai. Sim. Então, muita gente veio do mundo todo e aí hoje a gente está lá servindo o povo que fala em português, tanto localmente quanto nos nossos alunos online. Eu trabalho hoje na escola, sou pastora de grupo de avivamento na nossa escola, BSM Português, e eu sou pastora de traduções, então eu também cuido de tudo que é tradução, junto com a minha chefe maravilhosa, Paula Romês, e a gente cuida de tudo de tradução na nossa igreja, na nossa escola. E nas escolas de línguas também, que a gente tem mais algumas. Muito bom. Ela vai falar um pouquinho pra gente mais sobre esse assunto ao longo da história. E para começar, eu quero saber como é que começou essa história. Você já nasceu num lar favorável? Foi tudo assim muito lindo, fluindo? Vamos lá, eu nasci num lar cristão, o que é um privilégio, eu sei que é um privilégio enorme, mas eu cresci numa igreja mais tradicional, então eu não sabia tanto sobre moveres do Espírito. Uau. Mas é muito doido e é muito lindo, porque a fidelidade de Deus se revela no fato de que não importa se você é ensinado ou não, Ele é fiel o suficiente para te encontrar. E eu lembro de ser pequena ainda, criança, e ser encontrada às vezes em DVDs de crianças, assim. Nossa. E a minha mãe era sempre muito intencional no ensino, assim, de deixar a gente assistir televisão. A gente assistia vários DVDs de criança, cristão, assim. E eu lembro de ser encontrada pelo Senhor e às vezes eu chorava e eu não entendia por que eu tô chorando. Não sabia por quê. Mas, e aí eu era criança, tive meus primeiros encontros com o Espírito, mas era esporádico e muito rápido e simples. Mas esses encontros já me marcaram, já apontaram em mim uma semente de sede com o Senhor. Nossa. E isso é muito lindo, né? Porque não existe Espírito Santo Júnior. Então já falo aí pra você que tá em casa, não existe um Espírito Santo Júnior que só alcança as crianças. O mesmo Espírito Santo que opera tudo em todos, tá operando nas crianças. Então, e eu lembro que foi ali que começou um pouco da minha sede, né, pelo Senhor. Mas eu lembro que nos meus 11 anos eu tive um encontro muito marcante com o Senhor. A gente foi para uma conferência, e era uma conferência mais avivada. Então, eu não tinha muita ideia do que era o mover do Espírito. E aí, nessa conferência mais avivada, eu cheguei no primeiro dia, e eu nunca vou esquecer, foi em 2004, eu tinha 11 anos de idade. Nossa! Eita, eu falei minha idade. Mas eu tinha 11 anos de idade em 2004, e eu lembro que eu cheguei na conferência e era no Mineirinho, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu lembro claramente, assim, de chegar, lembro onde eu estava, de tanto que esse momento com o Senhor me marcou. E aí eu lembro que a gente tinha louvor acontecendo, a gente chegou um pouquinho atrasado, tinha louvor acontecendo, e tinha uma canção que falava sobre não temer. E aí eu lembro que eu senti o que hoje eu sei, né? Hoje, inclusive, tem vários avivalistas que contam uma experiência parecida de um batismo de amor líquido. Parecia que eu estava embaixo de uma cascata e eu estava recebendo muito do amor de Deus e eu não conseguia... Tipo assim, eu ficava chocada, pensando, Jesus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. E eu lembro que aquilo me marcou tanto. E eu chorava. Só que eu sentia algo bom. Eu pensava, nossa, eu tô chorando muito. Não sei porquê, porque eu era meio criança ainda, tinha 11 aninhos. Então, eu pensava, não sei porquê, mas... Senhor, como é bom. Eu me sinto lavada por dentro. Então, esse encontro me marcou pra sempre. Porque depois disso, eu sempre pensava... Tem algo do Espírito que eu preciso provar de novo. Então, isso começou a me marcar. Mas, de novo, eu nasci num contexto muito tradicional, tinha muito amor pela palavra, então isso é algo que eu sou muito grata pelo contexto tradicional. Eu aprendi muito amor pela palavra, aprendi amor pelas nações, e isso é algo que eu carrego até hoje. Amém. Então, para mim, isso foi um dos maiores presentes. Mas eu não tinha muito... assim, ensino ou relacionamento como se mover no Espírito. Sim. E aí, adiantando um pouco essa história, né, de como... E aí vai entrar aí em como eu fui parar na Bethel, o que Deus está fazendo hoje. E logo depois desse momento, desse encontro com Deus que eu tive, nos meus 12 anos, eu recebi a minha primeira palavra profética da vida. Nossa. E eu estava na minha igreja, inclusive, e uma menina mais ou menos da minha idade se converteu. E uma das irmãs de oração, sempre confie na irmã de oração. A irmã do coque, ela sabe coisas. E ela me puxou assim, ela falou, vem orar comigo, porque uma menina da sua idade se converteu.
Nossa. Vamos lá. E ela ali já começou a me ativar, né? Já começou a falar, não, vamos orar. Você, da idade dela, você vai liberar algo sobre a vida dela. E eu nem sabia como fazer isso, né? E eu só agradeci a Deus pela vida dela ali e tal. E enquanto eu orava, essa tia do coque me deu minha primeira palavra profética da vida. E ela disse, a sua voz vai ser ouvida em lugares que você nem vai pisar, talvez. Ou lugares que você ainda não pisou, já vão estar ouvindo sua voz. Você é para as nações. E aí eu lembro de pensar assim, uau, vou gravar um CD, né? A gente pensa no mais óbvio, né, Ari? E eu gostava de cantar, desde pequenininha. Meus pais tinham um grupo de adultos, assim, e os filhos sempre cantavam junto. Então, inclua seus filhos também nas coisas de Deus. Sim. Porque a gente estava sempre junto e aquilo começou a me ensinar algo sobre o Senhor. E aí, depois dessa palavra, eu comecei a sentir que eu precisava estudar inglês. E não tinha quem tirasse isso da minha cabeça. Só que ninguém na minha família falava inglês. Ninguém na minha família falava outra língua. Tipo assim, os meus pais foram os primeiros a terem ensino superior, eles foram os primeiros a terem, sabe, tipo assim, empregos melhores. Os meus avós, por parte de pai, inclusive, eram analfabetos. E eles fizeram um ótimo trabalho lutando a vida toda. Então foi aquela coisa do crescimento das gerações. Sim. Os meus pais foram os primeiros a aceitarem Jesus e depois os pais deles vieram a Jesus. Mas, então eu sou a segunda geração, né? Meu pai também é pastor, meu pai é pastor batista, então eu sou a segunda geração pastoral, vamos dizer assim. Mas logo depois eu comecei a realmente ter essa coisa dentro de mim, eu preciso estudar inglês. E a minha mãe era professora também, e aí ela conversou com alguém na escola e falou, vamos investir nisso. Sim. E esse sim dela também fez muita diferença na minha vida. Porque o sim dela foi tipo assim, eu não sei de onde saiu essa ideia, mas eu vou crer que é de Deus. Nós vamos obedecer e vamos arriscar. Então, ela me colocou no curso de inglês, eu estudei inglês por grande parte da minha vida. Vai tudo fazer sentido já, quando eu começar a chegar no ponto. Mas, e aí, recebi essa palavra de sobre nações também, mais ou menos nos meus 12 anos de idade. Nossa. E aí, o tempo passou, eu sempre tive um queimar pelas nações. Tive algumas poucas experiências, nos meus 15 anos eu pude estar na Inglaterra, fiz um intercâmbio rápido, e, enfim, o Senhor começou a gerar em mim o querer. Filipenses vai dizer que Deus gera em nós o querer e o realizar. Então, quando o Senhor começa a colocar sonhos na nossa vida, o que Ele está fazendo tem algo no meu plano para você, mas eu não sou um pai que te obrigo. Sim. Então eu coloco em você sonhos para que você comece a pensar que você está perseguindo seu sonho, mas você está perseguindo o meu. Então o que aconteceu foi que o Senhor começou a plantar isso na minha vida. E aí eu tinha sonho de ir para fora e eu queria ver as nações. Eu não tinha necessariamente um lugar específico, tipo assim, eu tenho que ir para um lugar. Eu queria ver nações. E eu pensava, nossa, meu sonho é ser poliglota, quero falar várias línguas e não sei o quê. Então eu sentia esse queimar mesmo dentro de mim. O que testificava a palavra que eu recebi. Por isso que foi tão impactante. Porque a palavra vai dizer que o Espírito testifica ao Espírito. Sim. Que nós somos filhos, mas se ele testifica que nós somos filhos, ele testifica todas as coisas. Amém. E ele testificou em mim que essa palavra vinha dele. Eu sentia imediatamente meu coração queimar. Quando a gente sente o coração queimar também, os discípulos no caminho de Emaús, né, eles falam... Quando ele falou, nosso coração não queimou. Sim. Então, essa é uma das evidências que Deus está falando com a gente. E aí, eu sentia meu coração queimar por isso. Mas não era nada óbvio. Pra mim, a realidade de onde eu vim não era óbvio. Tipo assim, com certeza ela vai chegar nas nações. Não fazia sentido, né? Cidades pequenas, eu nasci e cresci em cidades pequenas. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu fiz odonto. Senti de fazer odonto. E aí eu me tornei dentista. Então o tempo passou, né? Foi ali dos meus encontros na adolescência. E uma busca sempre ao Senhor. Sempre fui em conferências. Enfim, cheguei na faculdade. Cheguei na faculdade, fiz odonto, terminei, me tornei dentista. Me tornei especialista em endodontia. E logo depois eu comecei a sentir... Tipo assim, parecia que algo faltava no sentido de, Senhor, eu tô mesmo no propósito? Sim. Eu não sei, eu tô sentindo que tem algo a mais. E essa sede que foi plantada lá no meu primeiro encontro de 11 anos de idade, em que eu sentia, Senhor, tem algo de sobrenatural. Eu preciso viver e ver o sobrenatural. Tem algo maior que eu quero viver, que eu posso viver em ti, porque eu tô lendo aqui, eu leio na tua palavra, eu leio livros de avivalistas, então eu tava lendo ali, né, histórias de avivamento e tudo mais, e eu pensava, nossa, essas pessoas estão tendo
experiências e encontros com Deus muito impactantes. É o mesmo Deus. Sim. Eu quero saber como eu chego lá, Jesus. E eu comecei a orar sobre isso. Eu fui batizada com o Espírito Santo no meu quarto, sozinha. Conta pra gente, Ari. Eu fui batizada vendo um vídeo, na verdade, do pastor Antônio Cirilo. Então, essa, na verdade, é o encorajamento para você que está aqui online e imagina que talvez você está só assistindo, nada pode acontecer. Eu quero te dizer que você tem que estar pronto a todo momento para Deus te pegar aí. Eita, porque glória! Pela internet, e a gente tem visto isso também na nossa escola, de que pelas telinhas o Senhor está encontrando pessoas, Ele não se restringe a espaços físicos. Glória. Então, eu estava assistindo um vídeo do pastor Antônio Cirilo ensinando sobre o falar em línguas. E eu fui batizada, assim, no meu quarto. Eu estava orando e eu falava, Senhor, esse é algo do sobrenatural que eu não provei. Eu quero provar. E eu só senti de começar a louvar a Deus. E de repente, uma nuvem no meu quarto. Eu imediatamente comecei a falar em línguas e eu pensava, meu Deus, o que é isso? Porque eu não tinha tanta experiência disso na minha igreja local, mas a gente estava vendo nas conferências que a gente ia, outros lugares que a gente ia. Mas aí eu fiz odonto. E aí lembro de pensar, Senhor, eu sei que tem algo sobrenatural. A semente da fome e da sede estava lá. E fome e sede no reino, ela é o contrário da fome e da sede no natural, né? Sim. Porque no natural, você sente fome e sede quando você não come. Mas no sobrenatural, você sente fome e sede quando você come. Eita. Então, toda vez que você busca o Senhor mais um pouco, tem algo mais, é como se Ele sempre estivesse te mostrando uma medida e Ele te convida, nessa medida, a ver mais. Então, eu sinto que nesse momento eu estava ali, nesse lugar de tipo assim, eu tô vendo um tanto aqui. Eu já experimentei mais do que eu imaginei, mas eu sei que tem mais. Então, onde estão essas coisas de quem tantos servos do Senhor falavam e a palavra fala? E aí, nesse momento, nesse tempo de oração, orei por quase um ano, talvez. Nossa. E eu lembro de um dia estar no consultório e eu estava atendendo alguém. E isso é muito interessante, porque a gente sempre pensa que Deus vai falar nos ambientes, tipo assim, só soaking music, né? Só aquelas músicas calmas, tranquilas. Sim. Que Deus vai falar só quando tá tudo silêncio e os anjos estão cantando na sua sala. E na verdade não foi isso. Eu tava num consultório odontológico que pode ser um ambiente ali um pouquinho caótico, né? Alta rotação. Então era barulho da alta rotação, né? Da maquininha de dentista que todo mundo tem medo. Sim, do motorzinho temido. O motorzinho, era o barulho do sugador e tudo acontecendo e água para todo lado e não sei o quê. E aí, imediatamente, parece que no meu espírito houve uma calma. E eu escutei Google Battle School. Meu Deus. E eu escutei em inglês. Em Google Battle inglês, School. E aí eu lembro que, pra mim, aquilo me marcou. Porque eu falei, nossa, como que eu tive esse pensamento? O que é Battle School? E, de novo, né, isso não é sobre a Bethel, não é sobre a nossa igreja local, nem sobre a nossa escola de forma propriamente dita, mas isso é sobre o fato de que Deus estava me levando para um lugar. Sim. E a jornada que o Senhor tem na nossa vida, Ele é fiel para nos dar sinais no tempo certo de que Ele está nos levando para um lugar. Sim. Então, lembra que eu tinha aquele sonho das nações e tal, eu falei, nossa, inglês, onde será que é isso, né? E tal, e aí eu pesquisei, achei lá o site, quando eu abri o site, estavam inscrições abertas. Nossa. Meu coração queimou de novo. Meu Deus. E mesmo sem ter muito discernimento, assim, de tipo, quando exatamente Deus estava falando comigo, será que isso era realmente algo do Senhor, era meu coração? Eu pensei, não, eu vou, como uma mulher solteira, né, as minhas autoridades eram os meus pais, então eu cheguei nos meus pais e falei, pai, mãe, eu sinto que Deus talvez está me chamando para isso, e eu não sei te explicar. Mas assim, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas eu sinto uma paz nisso daqui. A Bíblia vai dizer que a paz é o juiz do nosso coração. Então, a paz nos guia. A gente não quer ir para um lugar que a paz não esteja. Sim. E aí, eu lembro de sentir paz e eles também sentiram paz no meu primeiro ano. Então, eu fiz a minha entrevista, passei. 4 meses depois, cheguei nos Estados Unidos, numa cidadezinha lá no norte da Califórnia, né? Como eu falei, bem pequenininha. E aí, comecei uma jornada de transformação, porque eu achei que eu ia chegar, sentar e receber um monte de coisas escritas, né? Tipo assim, eu ia ter muito conhecimento e que eu ia escrever muito, no sentido de, tipo assim, anotar muitas coisas, ter muito conhecimento. E eu cheguei lá e era total uma jornada de ativação, em que eu era ativada o tempo todo. E eu era ativada na minha identidade como filha, em achar mentiras que eu acreditava. Tive líderes incríveis nessa minha jornada, mas no fim do meu primeiro ano, a pandemia estourou, né? Era 2020 isso. E aí a pandemia estourou.
E eu tive que voltar pra casa, porque a gente tinha que renovar visto, mas consulados fechados. Meu Deus. E aí eu cheguei em casa e orando ao Senhor, e eu pensando, Senhor, eu preciso de um jeito aqui, porque não tem o que fazer, não tem nem nada que eu possa fazer. E de novo, mesmo quando todas as portas se fecham, o Senhor é suficiente. Amém. Naquele tempo, pra que, tipo assim, Ele é fiel pra te levar pro lugar. E eu lembro que assim que eu cheguei, na verdade, em Reading, eu comecei já a servir na tradução, então aquilo já ativou algo em mim. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu lembro de ter um sonho. Nesse meu sonho, aliás, o Senhor fala em sonhos. Eu já oro e declaro que você que está ouvindo isso, enquanto eu conto esse testemunho, que você vai ter mais sonhos com o Senhor. Amém. Porque a palavra diz, inclusive, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Então, quando a gente contar o que Jesus fez, porque não é o meu testemunho, é o testemunho de Jesus na minha vida, eu estou dizendo Ele quer e pode fazer de novo. E não só isso, eu estou dizendo esse é o caráter dele. Amém. Então, quando eu declaro algo que Ele fez, eu estou declarando esse é o coração dele. Ele quer falar com seus filhos nos sonhos. E eu lembro que eu tive um sonho. E no meu sonho eu tava na minha fila de formatura e foi algo que basicamente aconteceu mesmo, né? Porque a gente tava pra se formar e a gente foi retirado abruptamente porque tudo fechou, não podia terminar, tinha que ser online, lockdown, e foi uma coisa doida. Meu Deus. E aí a gente terminou online, aquele ano, né, da escola a gente terminou online. E aí eu lembro que eu tava, no sonho eu estava na fila pra formar. E aí eu lembro que parecia que alguém vinha e me puxava da fila. Só que não era tão simples voltar pra fila, porque era aquelas esteiras, tipo de aeroporto, assim, que passava rápido. Eu não conseguia pular de volta, porque as pessoas estavam muito pertinho, assim, eu ia derrubar alguém. E aí eu lembro de estar meio brava, assim, né? Tipo assim, gente, cadê a coordenadora? E eu falava o nome dela no meu sonho. Cadê a coordenadora do curso? Porque eu preciso falar com ela. Como assim alguém me tirou da fila? Alguém me puxou, assim, na hora que ia chegar a minha vez. E, de repente, o Chris Walton, que é um dos pais da nossa casa, né? Ele é o profeta da nossa casa e ele me ensinou demais no meu primeiro ano. Então, para mim, ele representava muito a voz do profético que estava sendo despertada. E aí, ele virou para mim, me puxou pela mão no sonho e falou assim, por que você tá chorando? Por que você tá reclamando? Você é filha dessa casa. Uau. E aí... eu acordei. Só que na minha cabeça eu pensei, eu vou voltar pra escola, né? Eu vou fazer os 3 anos. Então, o Senhor tá fazendo algo da minha vida em que eu vou fazer os 3 anos. Depois dali eu vou ser enviada pra algum lugar. Porque esse é o propósito da nossa escola. Equipar e enviar. A gente é uma casa apostólica. Uau. E eu pensei, eu vou fazer a escola e eu vou ser enviada. E não aconteceu. E aí eu pensei, ué, Jesus... será que eu me enganei? Será que esse foi um sonho que eu tive e era só uma coisa da minha cabeça? 2 anos se passaram, eu agora já estava... o Senhor falou comigo para eu transicionar para tradução, então comecei a trabalhar em tradução. Meu Deus. No meio da pandemia. Então já fica para você o recado. Tempos de deserto não significam que Deus não está fazendo nada. Significam que Deus está preparando algo para uma próxima estação. Amém. E eu lembro que nesse tempo era isso que eu sentia. Tipo assim, tem algo que Deus está fazendo para a próxima estação. Mas começou a dar muito certo. E aí eu estava sendo muito abençoada. E eu estava inclusive viajando. Eu já estava podendo trabalhar com muita coisa de tradução no reino. Então eu viajava para traduzir conferências. Estava traduzindo muita coisa no reino. E para mim eu pensava, nossa, eu estou vivendo então já parte do meu destino. Tipo assim, eu estou em línguas. Estou aqui, de alguma forma eu vou chegar nas nações. E enfim. E aí, nesse tempo que eu tava no Brasil, eu sentia o Senhor me chamar de volta pra Reading. Eu falei, Jesus, larguei minha vida toda uma vez, fui. Tive que voltar. Reconstruir a vida, agora vou largar tudo de novo. Nossa. Jesus, que difícil. Uau. Mas eu lembro que, de novo, Ele opera o querer e o realizar. Amém. E a graça para se mover no tempo certo, porque a graça é favor e merecido, mas ela também é a força empoderadora de Deus. Meu Deus. Então, quando Ele falou comigo que é tempo de voltar, eu tinha agora o que era preciso para que eu tivesse a graça, o empoderamento de viver aquilo. Sim. E aí o Senhor proveu de forma miraculosa de novo, cheguei de novo, voltei para a escola no meu 2º ano. Uau. Fiz meu 2º ano já servindo na BSM Português, que não existia ainda, era um burburinho, era um plano. Então, quando eu cheguei, eu já comecei a servir em tradução. Uau. E aí, fiz meu 3º ano com um dos pastores da BSM Português, então eu já estava sendo treinada, permaneci como pastora de tradução logo depois, e fiquei 1 ano como pastora voluntária, e depois fui contratada, e aí
o Senhor começou a acrescentar sobre isso, né? Acrescentar as línguas. E aí a gente foi crescendo. Primeiro era só o português, de repente os nossos líderes nos confiaram o português. Agora vamos construir outras escolas de línguas ou vamos edificar as escolas que já tem, porque a nossa escola que existe, a Bethel School Supernatural Ministry, ela já existe desde 1998. No local, lá em Redding, na Califórnia. Mas a pandemia fez nascer a escola online. Então, a escola online em inglês nasceu, a escola online em espanhol nasceu logo depois, e logo depois a gente nasceu com uma escola online em português. Meu Deus. Tudo isso eu quero dizer porque, para mim, realmente não é sobre a escola. Eu estou contando só essa parte que faz parte da minha jornada, mas para explicar e te contar que tem a ver com a jornada que o Senhor vem nos levando. Porque quando você olha os pontos, o Senhor me deu uma palavra sobre nações quando eu ainda era criança. E o Senhor me deu a vontade de estudar inglês. Sim. E eu me tornei tradutora. E uma das coisas que eu vi um dia, assim, a gente teve uma sessão e os alunos entram no Zoom e às vezes eles põem a bandeirinha de onde eles estão. Sim. E a gente tinha aluno na nossa escola espalhados pela terra. Porque o Senhor enviou brasileiros para todo canto. Você veio de uma terra cujo nome é Brasa. É verdade. Você veio, você nasceu para queimar. Então o Senhor enviou brasileiros para queimar pela terra. Glória a Deus. Então, e aí a gente tem alunos, e eu lembro de ver assim a telinha, e imediatamente o Senhor me lembrou dessa palavra. E eu lembrei, não era o CD. O Senhor me trouxe para um tempo como esse. Ele veio me preparando em toda essa jornada. Então, mesmo quando tudo parece, né, que tipo assim, parecia que as coisas não estavam funcionando, ou que eu talvez escolhi errado quando eu escolhi o odonto, e agora o Senhor me trouxe para a tradução. Não, o Senhor aproveita todas as coisas. Meu Deus. E aí eu cheguei nesse momento e agora traduzo na nossa escola, equipe tradutores de várias línguas, na nossa igreja Bethel também, e pastorei na nossa escola em português. Mas tudo isso para dizer que o Senhor é fiel para trazer a gente nesse movimento de jornada. E isso eu acredito que faz parte, né, grande parte da minha história e do que eu desenvolvi com Deus e hoje carrego, que é essa graça de ver os tempos e as estações. Porque daí, quando eu fui comissionada pastora, eu lembro de que assim que eu recebi o certificado, e a gente é comissionado, e aí o Bill Johnson, Chris Walton chegaram, abençoaram a gente, e a gente recebe um certificado de comissionamento pela nossa casa. E eu lembro que eu olhei naquele momento, e pra mim era tão improvável, que eu pensava, gente, eu ainda sou jovem. Assim, skincare tá bom até, mas eu tô jovem. Você é jovem. E eu lembro de pensar assim, Jesus, como que eu cheguei aqui? Tipo assim, era tão improvável. Como que de repente eu cheguei aqui? E aí eu lembrei do sonho. Você é filha dessa casa. Então o Senhor nos dá sonhos no tempo certo para nos direcionar para esse lugar certo. É como se ele estivesse movendo a nuvem da graça para os tempos. E aí você vai se ajustando conforme a nuvem se ajusta. E aí a graça te empodera a viver a próxima estação. E aí o que eu fui percebendo, que eu fui aprendendo é exatamente isso, né? De que o Senhor tinha me levado até ali com um propósito. E desde então a gente está crescendo nesse lugar, né? Crescendo línguas e crescendo o que Deus está fazendo e reino. E vendo que o Senhor separou os brasileiros nesse tempo, inclusive. Porque a nossa casa era uma casa que tinha duas brasileiras, talvez, trabalhando há 5 anos atrás. Hoje a gente é o segundo maior time. A gente já passou os sul-africanos, que tinham muitos sul-africanos no staff da nossa igreja. A gente hoje está abaixo apenas dos americanos. Então, hoje a gente tem um maior staff em nacionalidade na casa, na Bethel. E isso quer dizer que Deus está destacando os brasileiros. Por que será que tem tanto brasileiro também na Flórida? Será que foi só que todo mundo decidiu de repente vir na Flórida? Deus está escrevendo uma história. E a gente entrou no meio. Ele contou conosco e a gente pôde entrar nessa história e colaborar. Então, ele está fazendo algo, contou comigo, tem contado comigo, conta com um sim. O Senhor só precisa de um sim. Então, o meu sim, desde que eu era criança, e eu lembro de nessas conferências até ter alguns movimentos e alguns momentos de tipo assim, você quer se consagrar para nações ou para missões ou algo do tipo. E eu só pensava assim, Jesus, será que eu tenho que precisa para se eu for para um país perseguido, o Senhor me fortalece. E eu pensava, Jesus, eu tô disposta. O Senhor só precisa de um sim. E aí o Senhor me trouxe para o norte da Califórnia. O que, assim, hoje eu sou muito grata porque eu vejo, nossa, eu tô numa cidadezinha tão pequena. Mas o impacto do que o Senhor tá fazendo tá alcançando nações. Com certeza. Então,
Uau. Basicamente essa parte da jornada. Que história preciosa, Ari. Eu estava ouvindo você aqui e aí vinham algumas perguntas que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, né? Sobre o teu tempo, como é que você... mas você foi respondendo, porque depois ali dos 11 anos você começou a se dedicar mais às coisas do Senhor, né? Ia a muitas conferências, né? A ter relacionamento com a palavra. Que tudo isso coopera para que a gente tenha realmente essa presença do Espírito Santo no nosso coração. Sim. E que ele possa nos levar àquilo que é a vontade de Deus, né, Ari? E eu sei que tem muitas renúncias no meio dessa jornada, né, Ari? Eu normalmente pergunto qual foi uma experiência que ficou muito forte para você e me veio de te perguntar qual foi a renúncia mais desafiadora que você precisou fazer para se manter nessa jornada. São algumas, né? Mas eu acredito que as maiores é quando a gente diz sim, a gente deixa os nossos para trás, sim, né? Eu deixei, claro, a minha profissão, mas eu lembro de pensar, tipo, Senhor, tudo bem, eu estudei muito tempo, mas foi o Senhor que me deu mesmo, tá tudo bem, eu entrego de volta. Foi uma renúncia, mas eu entreguei de volta. E depois a gente deixa a nossa casa para trás. E aí eu provei, acho que inclusive a canção, que foi a canção assim da minha volta para cá no meu 2º ano, foi eu queimei minhas carroças, eu deixei tudo para trás. Porque quando eu voltei no meu 2º ano, eu tinha muito forte a sensação, assim, o sentimento. Inclusive já deixo para você, Deus fala nas suas emoções. Elas não são bons pilotos. As emoções não devem te liderar, mas elas são bons servos. Elas servem muito bem, elas dão um diagnóstico. E eu lembro de sentir que eu não ia voltar para casa tão cedo. Eu não tinha nenhuma evidência, mas eu sentia que eu não ia voltar para casa tão cedo. Então eu lembro de, quando eu voltei para o 2º ano, ter sido bem mais desafiador, porque eu pensava, nossa, minha família vai envelhecer, vai crescer, os que eram pequenos crescem, os que já eram adultos envelhecem e eu tô longe. E eu vim para esse país sozinha. Uau. A mim, né? Claro, vim com o Senhor. Vim através do chamado do Senhor, mas eu vim e deixei minhas carroças. E eu queimei minhas carroças, deixei tudo para trás. Essa é uma das maiores renúncias que a gente faz. Mas quando a gente vê, vale a pena. Com certeza. Eu perguntei isso exatamente porque essa é a canção do imigrante que vive uma vida com Jesus, né? São renúncias, é um conjunto de renúncias que a gente precisa fazer, mas tem muita gente que acaba retornando sem uma direção de Deus. O Senhor chama para vir, a pessoa volta sem uma confirmação, sem uma direção de Deus. E ela passa a sofrer porque volta por uma necessidade. Volta no meio do processo. Nossa, tá difícil, eu não tô conseguindo, né, administrar questões às vezes até financeiras, porque é um contexto que Deus mexe em todas as áreas da vida, não é, Ari? E quando eu falo, né, quando você falou sobre essas renúncias, me tocou muito, porque tem muita gente que não está disposta a abrir mão, inclusive de uma carreira profissional, para viver a obediência. Então eu queria que você falasse aqui pra gente qual é o benefício, qual é o prazer que você sente de viver esse chamado do Senhor, né, e tá aqui contribuindo. Gente, eles vieram só para servir aqui na Flórida, eles vieram lá do norte da Califórnia só para servir a Flórida, com um coração generoso. Na hora que eu chamei para fazer o podcast, nossa, foi muito precioso, vocês são muito especiais. Uau. E assim, o que isso gera no coração de vocês? Qual a sensação? Eu acredito que volta para a paternidade. Então eu vou dar um passo atrás aí e vou falar um pouquinho sobre paternidade de Deus e o que a gente encontra de identidade em Deus. Às vezes é muito fácil a gente imaginar que o que a gente faz é o que torna a gente importante. Mas ao longo desse tempo eu tenho aprendido com Deus e percebido que, na verdade, tudo parte de quem a gente é em Deus. A gente não está buscando ser alguém, buscando ser um filho. Mas a paternidade de Deus diz, você é filho e por isso você pode ir. Você é filho e por isso você tem o que você precisa. Uau. E eu lembro, vou até contar antes assim um pouquinho, uma experiência que eu tive que me marcou muito. Desde o meu primeiro encontro, que eu contei, lembra? Contei sobre como tinha uma canção falando sobre não temer.
E eu me sentia uma pessoa muito medrosa. Eu pensava, nossa, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo, tipo assim, tenho medo de ficar doente. Meu Deus, eu vou para outro país e vou ficar doente. Como que é? Seguro-saúde aqui, não sei o quê. E eu pensava tantas coisas. E com medo do que eu deixei para trás. Com medo do que vai ser depois. E eu lembro que eu me sentia muito, assim, realmente atingida pelo medo. E eu lembro que um dia eu tive um encontro com o Senhor em que eu estava orando no meu quarto e eu estava escutando uma canção que falava sobre pai. E eu lembro de, na hora, assim, e eu, naquele momento, eu estava perguntando naquela semana, Senhor, o que o Senhor disse sobre mim de forma pessoal? Eu quero saber, tipo assim, não só aquilo que é verdade para todos. Tipo, vocês são filhos amados, vocês foram redimidos. Eu queria saber o que o Senhor disse para mim, eu, Ariane. E eu lembro que, de repente, assim, eu estava ouvindo uma canção e eu estava só orando, bem tranquila, e era um momento tranquilo, assim. E eu escutei de novo no meu Espírito Senhor falar, eu me orgulho de você, porque você é corajosa. Meu Deus. E eu pensava, gente, mas a minha história toda eu pensava, tenho medo de tantas coisas. E eu já estava nos Estados Unidos nesse momento. E aí eu lembro que passou na minha mente assim como se fosse um filme. Um filme dos momentos em que eu tive medo. Mas eu confiei, eu falei, Senhor, não. O Senhor não é um pai que abandona seus filhos. O Senhor não é um pai que chama seus filhos para deixar no deserto. E o Senhor faz as coisas certas. Porque também até você mencionou, né? Como é difícil e às vezes vir e não obedecer numa direção. E realmente, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Então, se o centro da vontade de Deus é você estar aqui, amém. Se o centro da vontade de Deus é você estar em outro lugar, fora daqui, melhor ainda. Amém. Amém por isso, porque é sempre o melhor lugar. E eu lembro que era difícil, né? Tipo assim, claro, difícil vir e tudo mais, mas o benefício, né? Você perguntou do benefício. E estar no centro da vontade de Deus me dizia, olha, eu tenho o que é preciso, Deus é um bom pai. E quando ele me marcou com esse encontro que ele falou, você é corajosa, ele me marcou ali, me transformou, porque agora o que eu pensava que eu era, não era mais. Porque agora naquele encontro ele me transformou, certo? E aí, quando eu estou transformada e a minha identidade está restaurada e eu estou dizendo, ei, eu tenho um pai, eu tenho coragem, porque ele me falou que eu tenho, não fui eu que achei sozinha. Ele me falou que eu tenho e eu estou no centro da vontade de Deus. Se ele me trouxe aqui, eu estou no centro da vontade de Deus, tem algo. Tem algo que vai ser bom desse resultado. E até sobre obedecer a direção de Deus, né? Quando a gente vê na palavra que o Senhor é muito, ele obedece às estruturas que ele mesmo criou. Ele não vai contra as estruturas que ele criou. E no deserto, né, quando o povo, na verdade, estava no Egito, antes do deserto, ele, por várias vezes, mandou Moisés ir dizer para Faraó, deixe meu povo ir. E o Senhor podia simplesmente ter levado todo mundo, ter feito os egípcios dormirem, feito de um jeito, saírem fugidos, vai pro deserto, atravessa e tal, não sei o quê. O Senhor disse, deixa eles irem. O Senhor sempre nos traz pela porta da frente. O Senhor faz as coisas do jeito certo. Ele obedece às estruturas que ele colaborou para criar ou ele criou. E aí, eu lembro que nesse momento eu pensava, nossa, eu quero ir para as nações, né? O que eu vou fazer? Eu vou para onde? Comecei a pesquisar e pesquisar coisas também em outras nações. O que eu vou fazer em outra nação? Não sei o quê. Será que tem algo que eu posso estudar? Será que tem algo... Enfim, pensei em tantas coisas. E ao mesmo tempo eu senti o não de Deus. E quando foi para vir para cá, eu senti o sim de Deus. Glória a Deus. E o benefício disso é que no caminho você conhece cada vez mais o Senhor. Então toda a intimidade que você vem gerando na sua história, todo esse histórico que você vem gerando ao obedecer nas pequenas coisas, porque a história com Deus é uma obediência, são vários sims, vários pequenos sims, que colaboram para um grande sim, mas é uma obediência na mesma direção, são vários passos de obediência na mesma direção. Então, o benefício disso é que ao caminho número 1, você conhece melhor o Senhor. Essa é a maior recompensa. Porque não tem nada que você possa receber da sua jornada que seja melhor do que conhecer o Senhor. Se a sua jornada vai ser para um lugar que você vai ter muitos desafios, porque não tem, eu não sei se tem um lugar que você vai que não tem desafio, né? Vamos combinar. Mas a sua jornada é para um lugar que tem muitos desafios, mesmo assim, a recompensa é o Senhor. Então, por diversas vezes eu via, nossa, eu deixei muitas coisas para trás, sim. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu vi, as facetas de Deus, o que eu conheci o Senhor nesse caminho, isso é a recompensa.
Porque na palavra tem duas palavras para conhecer, né? Conhecer a Deus. Quando a gente pode conhecer a Deus de ouvir falar, literalmente, então a gente conhece com a nossa mente, mas existe o conhecer experiencial, aquilo de experiência. Como que eu conheço o Senhor a partir da minha experiência? Eu posso ouvir falar que o Senhor é provedor, mas até que Ele proveja algo para mim, eu não vi com os meus olhos, eu não experimentei, isso não fez uma história, não fez parte da minha história. De que o Senhor é provedor. Então, nesse caminho, todas as coisas que pareciam impossíveis e o Senhor foi fazendo, aquilo foi me mostrando facetas do Senhor, partes da natureza de Deus, que eu não conheceria se eu não tivesse dito esse sim. Talvez se eu tivesse ficado no meu conforto, e a gente sempre fala, né, que a jornada com Deus é risco. E é arriscada porque é fé. Se não fosse assim, não seria fé, você não precisava da fé. A fé é a evidência das coisas que você não vê. Então, todos os passos que o Senhor te pede, Ele pede sem te dar muitas evidências. E vamos combinar, talvez se Ele te desse todas, você ia ficar, nossa Jesus, mas todos os passos são difíceis. Não sei se eu quero ir, aqui tá confortável. Então o Senhor te dá um passo. E aí, a primeira recompensa que eu diria é conhecer mais o Senhor. Em áreas que talvez, se eu não andasse nesse risco, eu não teria conhecido. Por exemplo, provisão. Quando a gente vem para estudar aqui, no visto que a gente veio, a gente não tem direito ao trabalho. E a gente não trabalha. Então eu cheguei e foi provisão de Deus durante toda a minha escola. Meu Deus. E todas as vezes que você pensa, não vai ter. Tipo assim, não vai ter. As histórias, sabe aquelas histórias que a gente escuta as pessoas falarem? De, tipo assim, comida aparece na porta. Uma pessoa te dá, sei lá, um gift card de um mercado. Eu tive histórias de, por exemplo, eu queria muito, muito, muito um café. Café é o combustível do avivamento, gente. Concordo. Avivamento num copo é café. E eu lembro de um dia querer muito café. E eu queria muito café específico. Eu queria um moca branco. Sabe? E aí, tava ficando friozinho, já era, tipo assim, dezembro. E eu lembro claramente dessa experiência que me marcou muito. Porque ali eu tive a certeza que Deus é o Deus que me vê. Ou seja, a natureza que Ele prega, que Ele diz que Ele é, ali eu provei na minha experiência que Ele é o Deus que me vê. Eu queria muito um café. E eu não tinha dinheiro para comprar um café. E eu lembro de orar em casa antes de sair pra escola. E eu fui pra escola, tinha um café na escola. E eu lembro, poxa, Jesus, hoje era um dia lindo pro Senhor me presentear com um café. Eu queria muito café, Jesus. Não sei explicar. Eu sei que não é uma coisa tipo assim, nossa, né, tô passando fome. Não é. Parece supérfluo. Mas eu queria muito um café. E eu deixei. Quando eu cheguei na escola, no momento de adoração, eu lembro que alguém chegou perto de mim e falou, senti de te dar um café. E me deu um moca branco. E ali eu provei, Deus é o Deus que me vê. Amém. Ele é o Deus que me vê. Porque quando eu não tinha, e essa experiência talvez eu não viveria se eu não tivesse saído do meu barco. Se eu não tivesse ido pro risco de dizer, Senhor, eu não tenho todas as respostas. Eu não sei como que vai ser todos os meus dias aqui. Mas eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor tá nisso. Então eu tô confiando. E aí, andar nesse risco me levou a essas experiências. Então, se hoje eu tenho qualquer tipo de falta, eu lembro, ei, mas o Senhor proveu pra mim um café, gente. Uau. O que mais Ele não vai prover? Uau. E essas perguntas, né, Paulo sempre se fazia. Se Ele que proveu pra si um cordeiro, o que mais Ele não vai prover? Aleluia. Será que Ele não vai te dar com isso todas as coisas? Paulo fazia essas perguntas. E essa pergunta eu sempre me faço quando eu passo de novo. Então, a intimidade com Deus, a recompensa da intimidade com Deus, ela vai muito para esse lugar. Todas as experiências que você tem constroem em você o histórico de quando você passa por desafios maiores, você agora passa pelos desafios e você diz, ei, mas ele já fez isso antes. Esse é o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E às vezes profetiza para você mesmo. Então agora quando você tem uma falta, meu Deus, ele já fez. Ele vai fazer de novo. Ele pode e vai fazer de novo, porque essa é a identidade dele, essa é a natureza dele, um bom pai. E então eu lembro que essa experiência me marcou muito. Então esse é um dos benefícios, eu diria. Algum outro benefício que eu posso dizer, esse é o maior de todos. Não se compara, vamos dizer que ele está em nota 1000 ali. Mas tem vários outros benefícios, porque hoje eu vivo coisas que eu penso, gente, eu não vim para isso, no sentido de eu não vim com uma ambição específica. Eu não vim pensando, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer algo. Mas ao mesmo tempo o Senhor é bom o suficiente e Ele dá bons presentes aos seus filhos. A Bíblia diz que todo bom presente
Veio do Pai, Deus. vem de Amém. Deus. Então, hoje eu vejo as coisas que a gente vive e a oportunidade da gente vir para Flórida, por exemplo, né? A gente veio para cá e eu penso, nossa, Jesus, que bênção. A gente tá lá no nosso interior, lá da Califórnia, a gente não tem nada de negócio brasileiro. Sim. Então você vê, parece algo tão simples. E eu já tô fora do Brasil há 3 anos, mais ou menos, diretos, sem ir ao Brasil. Ou seja, dá falta de um pão francês. Com certeza. Dá falta de um pão de queijo e uma goiabada, entendeu? Quando a gente vem pra Flórida, a gente vê o favor de Deus. Sim. Dizendo, você não foi ao Brasil, mas olha aqui, tem banquete. Sim. Então o Senhor é esse Pai que Ele se preocupa com as pequenas coisas e com as grandes. Que nessa jornada eu falei das grandes coisas, falei das pequenas coisas. E em tudo isso eu entendi que Deus é um Pai que se preocupa. É verdade. Deus é um bom Pai. Então a intimidade, a identidade, porque o que eu lutava antes, todo aquele medo, não tem mais. A Ariane de antes talvez não estaria aqui falando, eu teria dito não com certeza, porque imagina, eu vou parar na frente de uma câmera, eu falava não, pregar na frente de várias pessoas, não. Nossa. Muito porque provavelmente tinha algo no meu destino profético, que o mundo espiritual já sabia, inclusive, e era atacado com mentiras. Então eu me achava medrosa, eu pensava que eu tinha medo, porque essa era uma mentira que podia me parar. Sim. E o Senhor disse, essa mentira não te para, Uau. você é corajosa. E quando Ele disse, eu me tornei. Agora, quando o Senhor fala algo, Ele libera graça empoderadora. Amém. Então, Ele me empoderou para andar em coragem. Sim. Então, a partir daquele momento, eu passei a andar em coragem. Então, outro benefício é eu tenho me transformado cada vez mais na pessoa que Deus me desenhou para ser. O design original de Deus. Antes que mentiras fossem plantadas, antes que o inimigo te lançasse suas flechas, e é natural. Na vida a gente tem histórias diferentes, coisas difíceis acontecem. Sim. Acontece. Sim. Mas Deus é tão fiel que Ele faz questão de falar para você a verdade, porque a Bíblia diz que Ele nos leva a toda a verdade. Amém. E aí Ele faz questão de te dizer, não, você não nasceu para isso, você não nasceu para ser marcada pelo medo, você é marcada pela coragem. Aleluia. E imediatamente fui transformado. Então, a paz de ser quem Ele me desenhou para ser, quem Ele me fez para ser, e andar num chamado, andar com ousadia no que Ele me chamou para ser. Porque Paulo vai dizer, né, você pode entrar com ousadia na sala do trono. Sim. E aí hoje a gente pode contemplar o Senhor, estar com o Senhor, mas também ser quem o Senhor nos fez para ser. A gente pode viver essa ousadia. Enquanto o inimigo mentia para nós, o Senhor fala a verdade, agora você é transformado, você se transforma na pessoa que o Senhor quer que você seja. Então esse é um segundo grande benefício, eu diria, que é você ser transformado. E literalmente a mudança de mente. Vamos falar sobre a mudança de mente, né? Constantemente transformar a nossa mente. E transformar a mente é constantemente perguntar ao Senhor, Senhor, qual que é a tua mente? Porque eu transformo com o quê? Sim. Eu jogo as mentiras fora, mas eu boto o que dentro? A verdade. A verdade, a palavra. Então, com o que eu transformo faz diferença. Então, conforme você está na sua vida com Deus e você está buscando a palavra, você está buscando intimidade com Deus, o que Ele tem para você de forma específica, nos filtros da palavra, isso te transforma. Você vira outra pessoa. Sim. E hoje que eu olho para trás, eu falo, gente, eu sou outra pessoa do que eu Glória era a Deus. antes de começar a encontrar Jesus. Então, eu sei, e muita gente, eu sinto que inclusive nesse momento eu tive essa sensação, já vou liberar aqui. Amém. Eu sinto que muita gente tem essa sensação de tipo assim, nossa, eu não tenho um testemunho que pareça, entre mil aspas, aqueles testemunhos super impactantes, de tipo assim, nossa, eu tava nas drogas, ou eu morri e voltei à vida, sabe, tipo assim, estava na lama e o Senhor me resgatou. Na verdade, todo mundo estava no mesmo lugar. E o Senhor resgatou todo mundo igual. Sim. Mas, ao mesmo tempo, toda a sua jornada é um testemunho. Sim. Então, quer você tenha saído desse lugar que parece muito obscuro, quer você tenha saído desse lugar que você pensa, nossa, mas eu talvez nasci num lar cristão. Eu tinha tudo que eu preciso. Ou, minha vida, entre aspas, não foi tão difícil assim. Será que eu tenho um testemunho? Você tem um testemunho. Amém. Deus sempre está escrevendo algo na sua história. Então eu já falo isso, declaro, quebrando a mentira de que você não tem um testemunho. Amém. Que existe verdade, e a verdade é que o Senhor está operando todas as coisas para alcançar pessoas que só você pode alcançar. Amém. Porque o seu gift mix, né, que a gente fala, a sua misturinha de dons, só você tem. Sim. O jeitinho que você tem para falar com alguém, só você tem. É verdade. E o Senhor construiu essas coisas ao longo do tempo. Então essa é o segundo maior benefício, eu diria também. E o terceiro maior benefício é que o Senhor, nessa jornada, ele já não precisava fazer mais nada, né? Vamos combinar, porque conhecê-lo
e ser conhecido por ele, ser transformado pelo lavar da palavra, isso já era benefício suficiente, ele não precisava fazer mais nada. Mas ele é tão bom que ele apresenta os seus amigos no caminho. Amém. E aí você conhece amigos de Deus e eles agora fazem parte da sua vida, você começa a viver essa jornada realmente de conhecer pessoas do reino, conhecer o que o reino está fazendo, porque é a oportunidade de ver o que está acontecendo em vários lugares. Sim. Que oportunidade incrível. E viver experiências com Deus por aí, Sim. com os amigos de Deus. E você, porque o que a gente tem vivido, inclusive o que a gente tem vivido aqui na Flórida, ontem à noite, por exemplo, a gente viu mais de 10 pernas crescerem, enquanto as colunas eram curadas. A oportunidade de ver isso, talvez se eu tivesse ficado no meu barco, eu não teria visto. Não teria visto Deus fazer essas coisas. Ou talvez teria, mas em outro tempo. Então a aceleração de Deus, não sei exatamente como funciona, são perguntas que a gente tem. Não sei o que Deus, como Deus faz essas coisas, mas eu sei que Ele faz. Tem coisas que fazem parte do mistério da soberania de Deus. Então, será que eu não conheceria? Não sei, porque eu confio na fidelidade de Deus. Eu sei que de algum lugar Ele ia, de alguma forma Ele ia me levar para esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele ter acelerado tudo isso e eu chegar aqui e poder estar vivendo essa experiência. E eu lembro de eu estar orando e segurando assim os pés da pessoa e uma diferença boa. E eu falei, perna cresça, em nome de Jesus. E a perna se alinhou. Tipo assim, que tipo de experiência é essa? Que presente. Que o Senhor não precisava da gente para fazer esse tipo de coisa, mas Ele escolheu fazer em colaboração. Então, são grandes benefícios. E eu não diria que nada do que a gente vê ou do que a gente ganha faz parte dessa lista. No sentido de, tipo assim, o que a gente ganha no sentido de, presentes, salário, porque a gente não faz nada disso pelo salário. Então, nada disso faz parte da lista. O que faz parte da lista é o que eu ganhei, que não se pode medir o preço. Exatamente. Então, eu diria que isso faz parte do benefício, da recompensa. Meu Deus. Eu fico muito feliz, assim, de ver esse movimento espiritual acontecendo, né? E a gente fazendo parte dele também, porque essa jornada com o Senhor de obediência, e a obediência que a gente estava falando, aquela que é imediata, né? Que a gente responde ali, ela vai gerando em nós tantas experiências, tanta transformação, que nos leva a confiar cada vez mais e andar em fé, né? Nessa confiança e convicção de que uma vida com Ele é infinitamente melhor do que qualquer outra que possa... Não tem nem comparação, né? Não tem comparação. Minha amiga, olha, eu vou falar, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando, porque eu tenho certeza que você tem testemunhos, né? Principalmente os que a gente está vivendo aqui nesses últimos tempos. Mas eu quero agradecer de todo o coração pela sua disponibilidade de derramar tanto do Senhor aqui. Eu já chorei, como sempre, para variar. Mas eu ainda queria que você deixasse uma mensagem para alguém que, de alguma forma, ainda tem medo de responder ao chamado do Senhor. E que ainda está ali, mesmo com o coração queimando, olhando para as condições e não enxergando, né, aquele que está esperando por essa caminhada. Amém. Uau, eu oro para que você seja encorajado, você seja fortalecido em ousadia. Eu oro para que da mesma porção que o Senhor liberou sobre mim de coragem, você seja fortalecido em coragem. Eu libero isso sobre você. Porque você só precisa de um sim. Você só precisa de um sim, você não precisa saber o resto da jornada, os outros sims. Você só precisa dizer sim hoje para o Senhor. Então eu oro para que o Senhor comece a agitar águas no seu coração, a agitar as circunstâncias para te dar a certeza de para onde Ele está te levando, mas com a graça. Não necessariamente certeza nas evidências, mas a certeza no teu espírito, da graça de que Ele está se movendo. Então eu oro para que você seja encorajado, eu oro para que os seus ouvidos sejam abertos, seus olhos sejam abertos, seu espírito seja aberto para perceber as coisas do Espírito. Você foi feito para perceber e responder a voz de Deus. Então eu oro, Jesus, para que o Senhor comece a encontrar pessoas nos sonhos. Amém. Eu oro para que o Senhor comece a encontrar pessoas em
nos pensamentos inspirados, que talvez você vai pensar, eu não pensei isso, como foi comigo. Eu não pensei isso, eu não tive essa ideia. Mas obrigada, Jesus, por essas ideias inspiradas. Então eu libero sobre você as ideias de Deus, eu libero sobre você os sonhos de Deus para você, os sonhos que Deus tem sonhado, que Ele opere em você o querer e o realizar. Amém, eu oro para que realmente você seja fortalecido em coragem para andar nisso, em ousadia. E eu escuto realmente Deus dizer, você é forte e corajoso, você é forte e corajoso. Essa não é uma palavra que é só para todos, mas na hora certa ela desperta a coragem que o Senhor estabeleceu na sua vida e que Ele está derramando sobre você. Então eu oro sobre isso. E para que, eu oro também por uma porção de alegria na jornada. Amém, eu sinto que talvez você pense, nossa, a jornada é difícil, será que eu vou chorar demais? Será que não tem alegria? A alegria é um terço do reino. A Bíblia vai dizer que o reino consiste de paz, justiça e alegria. Aleluia. Então eu oro para que a alegria do reino possa te invadir e que inclusive haja uma evidência na tua vida enquanto você assiste isso aqui. Talvez você vai sentir uma alegria absurda, você vai começar a querer rir sem motivo aparente, você vai se sentir alegre no meio de circunstâncias difíceis, vai haver alguma evidência de que o Senhor está liberando uma porção dobrada de alegria na sua vida. E eu oro isso sobre você em nome de Jesus. Amém, 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 minha amiga. Glória a Deus. Agora eu quero que você ore por nós, para que a gente possa finalizar esse momento. Uau, Jesus, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque... Uau, o Senhor abre portas, o Senhor nos apresenta os teus amigos, o Senhor nos transforma, o Senhor faz a nossa voz, que talvez antes era calada, ser uma voz ouvida, ouvida em muitos lugares. Então eu oro, Jesus, te agradecendo. Obrigada. E eu oro também para que o Senhor, da mesma forma que fez comigo, que o Senhor faça de novo. Amém, que o testemunho de Jesus seja a profecia. Amém, que o Senhor faça de novo. Mas obrigada por esse tempo. Obrigada porque a tua presença estava nessa sala. Amém, e a gente pôde sentir. Como a gente te é grato, Jesus. O Senhor é a recompensa. O Senhor é o bem mais precioso. Amém, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigada, princesa do Senhor. Eu que agradeço. Que privilégio nosso poder estar aqui Foi hoje e receber tanto da parte do Senhor através da sua vida. Que o Senhor continue soprando você, assim, para essas nações que você já chegou e já está indo, mas que Ele faça ainda mais. Amém. Amém. E que Ele realize os desejos do seu coração também. Amém. Amém. Foi uma honra. Obrigada por convidar. Eu que estou feliz. Obrigada. E você que esteve conosco até agora, não perca tempo. Pegue esse link e compartilhe com o maior número de pessoas. Eu não sei você, mas eu senti curas acontecendo aqui. Eu senti a presença forte do Espírito Santo. Então, aproveite, compartilhe com outras pessoas. É possível que alguém esteja esperando pelo seu envio para viver um processo de cura e restauração na alma, mas também um reavivamento, ser cheia dessa alegria que foi profetizada aqui. E que em nome de Jesus você esteja conosco no próximo episódio, se Deus quiser. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixa Deus tocar teu coração através de cada testemunho que está aqui.